Me chamo Jairo. Tenho 76 anos e a vida me ensinou muita coisa, viu? Cresci em Morungaba, cidadezinha pacata, cheia de igreja e de gente beata. Sempre fui um cabra teimoso, nunca dei muita bola para essas histórias de assombração, de alma penada. Principalmente na Sexta-feira Santa, que o povo se trancava em casa com medo do que podia acontecer. Bobagem, Zrenia, eu pensava. Deus é maior que tudo isso. Naquele ano, em 1949, eu tinha 19 anos, uma saúde de ferro e uma mania de desafiar o medo. Todo mundo falava que na Sexta-feira Santa o capeta andava solto, que as almas saíam do purgatório, que era melhor não dar sopa para o azar. Mas eu não tinha medo de nada disso. Queria provar que aquelas histórias eram só para amedrontar o povo. A cidade toda estava em silêncio, as igrejas fechadas, as ruas desertas. O sol se pôs e uma neblina começou a cobrir Morungaba. Foi aí que eu resolvi sair. Tinha uma enamorada chamada Malvina que morava no outro lado da cidade. Peguei meu chapéu e meu casaco e saí caminhando pelas ruas escuras, só com a luz da lua me guiando. Queria ver se era verdade que o mundo espiritual ficava mais forte naquela noite. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o som dos meus passos na rua. O cheiro de terra molhada invadia o ar e a neblina me envolvia, como se eu estivesse entrando em outro mundo. De repente, ouvi um choro baixinho, vindo da igreja matriz. Era um som de lamentação, de dor, que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Eu, Jairo, que não tinha medo de nada, hesitei. Mas a curiosidade foi mais forte. Me aproximei da igreja e o choro se tornou mais alto, mais desesperador. A porta estava entreaberta e uma luz fraca saía de dentro. Aproximei-me da porta com cuidado para ver o que estava acontecendo. Espiei para dentro da igreja e o que eu vi me fez paralisar. As imagens de santos estavam viradas de costas, as velas apagadas, e no altar, uma figura sombria, vestida de preto, rezava de costas para mim, com uma voz rouca e gutural, quase inumana. Era como se aquela figura estivesse invocando algo, abrindo um portal para outro mundo. Senti um arrepio na espinha, o sangue gelar nas minhas veias. A figura se virou lentamente, revelando um rosto deformado, com olhos vermelhos e brilhantes, como se fossem brasas. Era algo que não era humano, algo que nunca tinha visto não podia existir. Mas estava ali, diante de mim, a zombar de toda a minha fé, de toda a minha crença. Naquele momento, o medo se transformou em pavor, a coragem em desespero. A criatura sorriu, um sorriso que revelava dentes afiados e amarelados. Um fedor de enxofre invadiu o ar, me fazendo engasgar. A figura estendeu a mão em minha direção e uma força invisível me puxou para dentro da igreja. Tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei resistir, mas era como lutar contra um furacão. Minha fé, que sempre fora meu escudo, se esfacelava como vidro. A criatura me arrastou até o altar e ali começou o horror. As imagens de santos caíram no chão, quebrando-se em pedaços. O crucifixo se retorceu, como se estivesse sendo queimado por dentro. A criatura começou a recitar orações ao contrário, em uma língua que eu não entendia, mas que sentia como uma blasfêmia, uma profanação da minha fé. A cada palavra, a criatura se aproximava mais, seus olhos penetrando minha alma. Senti como se estivesse sendo possuído, como se minha mente estivesse sendo invadida por pensamentos sombrios e impuros. A figura começou a se fundir comigo, nossos corpos se tornando um só. A minha identidade, a minha fé, tudo estava sendo apagado, substituído por uma força demoníaca e avassaladora. Fui encontrado no outro dia na porta da igreja, desacordado, com as roupas rasgadas. Me disseram que eu tinha surtado porque me viram gritando e falando palavras desconexas nas ruas de madrugada. Acharam que eu tinha ficado louco ou que tinha quebrado a quaresma e bebido muito no fim. Só eu sei bem o que eu encontrei. Na primeira noite, Sofia acordou gritando: "Ele tá na parede, mãe!" Corri, nada, mas o abajur voou e quebrou. No espelho, uma frase em vermelho: "Não fui eu." O cheiro era de carne podre e baunilha. Uma combação que me fez vomitar.
Quando voltei, Sofia desenhava no chão com batom. Um homem com mãos cerradas, segurando um martelo de ossos. O ar ficou gelado. Minha respiração virou fumaça. E ouvi serrote cortando metal. De onde? Não havia serra na casa. Ou havia? Desci ao porão. A escada rangia como gritos abafados. Nas paredes, marcas de unhas, centenas de tamanhos diferentes. Encontrei o diário de Ernesto, o carpinteiro. Ele escreveu sobre dos sinos famintos, que exigiam unhas humanas para não badalar. A última página tinha uma lista. 10 nomes de crianças, incluindo o da Sofia. Ouvi passos acima. Eram 3 pares de pés, correndo. Só eu e Sofia estávamos em casa. Uma voz sussurrou no meu ouvido esquerdo. Você é a substituta. Quando me virei, uma sombra com chapéu de palha. Ernesto passou, arrastando um saco de estopa que pingava sangue fresco. A cozinha virou um pesadelo. Facas voaram da gaveta, cravando-se na porta. O fogão ligou sozinho, queimando uma foto nossa. Pior, Sofia, em transe, subiu a escada cantando Marcha Soldados em latim. Corri atrás, mas as portas batiam uma após outra. No corredor, todas as fotos de família agora mostravam Ernesto, no fundo, segurando um relógio parado às 6h66. Ernesto apareceu no espelho, sem olhos, só órbitas com vermes. Preciso das unhas dela, rosnou. Ou o sino levará você. Tentei quebrar o espelho com um sapato, mas minhas mãos passaram através dele como se fosse água. Encontrei Sofia no sótão. Ela estava serrando as próprias unhas com um canivete enferrujado. Ele disse que vai parar se você assinar. Ela falou apontando para um contrato em pele humana. Doadora Carla Santos. Pagamento 10 unhas. Ernesto surgiu atrás dela, segurando um martelo de dentes de criança. Assine ou o sino tocará, ele ordenou. Minha mão moveu-se sozinha. Assinei. O contrato queimou, virando cinzas com cheiro de cabelo queimado. Ernesto riu, um som de vidro quebrando, e sumiu. Sofia desmaiou. No pulso dela, uma marca. Propriedade do sino. Acordei aqui. Os médicos dizem que me encontrou nos trilhos, a 5 quilômetros da casa. Sofia está em coma, mas há coisas que não conto a eles. Como o fato de que toda noite, às 3h33, meu celular recebe um áudio, 17 badaladas de sino. E minhas unhas estão crescendo, pretas e retorcidas. Ernesto não terminou conosco. Se encontrar uma casa amarela com janelas quebradas, corra. Ele está procurando a 11ª criança. E o sino está com fome.